Livro de Jonas, capítulo 1 diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e desceu até Jope, achou o navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e embarcou no navio para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e o mar fez-se uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estavam sobre o navio para aliviar o peso dele. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Essa é a palavra que nós vamos caminhar por ela, que vai nos direcionar hoje. Eu creio que você que é adolescente, quando você era criança, você participou de alguma escolinha, de alguma classinha na escola bíblica dominical, não é verdade? E você deve ter ouvido a professora ou o professor contar a historinha de Jonas, daquele homem que desobedeceu a Deus e foi engolido por um grande peixe. Você que é adulto, eu creio que em algum lugar você já leu a história de Jonas, em algum lugar você já ouviu algum pregador falar sobre essa história, algum pastor, algum irmão da tua igreja ou algum colega usou a história de Jonas como exemplo em algum momento da vida. Ou seja, o que eu vou falar aqui não é nada novo para você. Essa história é conhecida por todos. Só que o que não pode passar despercebido, o que nós não podemos deixar de aprender é as lições profundas que essa história nos ensina. Sabe por quê? Porque Jonas era um profeta que Deus havia escolhido, Deus havia vocacionado, Deus havia chamado para uma grande obra, para levar a palavra de Deus, uma palavra de arrependimento, uma palavra de salvação ao coração do povo de Nínive, os ninivitas. Só que veja, Jonas está indo para uma nação rebelde, para uma nação perversa, para uma nação que estava fazendo coisas abomináveis aos olhos de Deus e que tinha entristecido o coração de Deus. Só que o amor de Deus por nós é diferente de como nós compreendemos o que de fato é o amor. Ou seja, o amor de Deus por nós vai muito além da nossa compreensão humana, da nossa capacidade intelectual de definirmos o que de fato é o amor. A ponto de Deus entregar o teu único filho Jesus para morrer por nós, mesmo nós sendo pecadores. Ou seja, nós não conseguiremos compreender o amor de Deus. Ou seja, um povo sangrento, um povo que não tinha piedade de ninguém, dos seus inimigos, um povo rebelde, um povo que vivia no pecado, e mesmo assim Deus diz para Jonas: você é profeta, você vai lá em meu nome e você vai pregar para aquele povo. Jonas tinha um chamado, uma vocação e uma missão. Só que Jonas tomou uma decisão totalmente contrária do que Deus queria que ele tomasse. Ao invés de ir para Nínive, e Jonas, sabendo da história daquele povo, da fama daquele povo, Jonas toma um caminho diferente. Ou seja, Jonas pega um barco para ir para Tarsis. Ou seja, fugindo do chamado, fugindo da vocação, fugindo da missão. A Bíblia diz que Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas eu creio que no coração dele ele sabia que não era possível. O Salmo 139 diz assim, que se nós subirmos ao céu, Deus lá estás. Se nós descermos até a profundidade da terra, Deus ali estás. Se nós voarmos até as extremidades do oceano, Deus ali está. E aí o salmista diz assim: para onde fugirei da tua face, ou para onde me ausentarei do teu espírito? É impossível. Porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. E por ser onipresente, Ele está em todo lugar. Só que Jonas foge do seu chamado, da sua vocação. E eu estou pregando hoje para pessoas que estarão assistindo esse vídeo,
que tem um chamado, e um chamado forte, que tem uma missão que Deus confiou a ela, que foi vocacionada por Deus para alguma obra. Só que talvez essa aqui seja a história da sua vida. Talvez você tenha fugido do chamado que Deus tem para você. Talvez você tenha se escondido. Talvez você tenha tomado um caminho totalmente diferente do que Deus gostaria que você tomasse. Sabe, tem pessoas que estarão assistindo esse vídeo que ainda não conseguiram restaurar a sua família, porque ainda não entenderam o lugar que deveriam estar, que Deus gostaria que eles estivessem, que ainda não entenderam a grande obra que Deus gostaria de realizar através dele, e estão como Jonas, fugindo desse chamado, dessa vocação. E a Bíblia vai dizer que quando Jonas entra no barco, Deus manda uma grande tempestade, o mar começa a ficar bravio, as ondas começam a jogar o barco de um lado para o outro, e a história vai dizer que Jonas está no porão do navio dormindo. Só que aqueles outros marinheiros que não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas estavam sofrendo por causa da desobediência dele. Sabe o que eu aprendo? Que tem pessoas, irmãos, irmãs, meus amigos, simpatizantes da nossa fé, guarde isso com você. Tem pessoas que nós não podemos caminhar junto não, viu? Eu não estou dizendo de você não amar, nós temos que amar, nós temos que orar por elas, só que isso não é permissão para você caminhar junto. Tem pessoas que você precisa tirar da tua caminhada, porque são pessoas que estão impedindo você de cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. Tem pessoas que estão fazendo você sofrer por causa da desobediência delas. Esse tipo de gente que não dá ouvido à voz de Deus, que não quer cumprir o chamado, que não tem a mesma visão espiritual, que não tem o temor a Deus como você tem, não é pessoa para você andar junto. Amós capítulo 3, versículo 3 diz assim: andarão dois juntos se não tiver de acordo? Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqueles marinheiros que estavam ali estavam sofrendo por causa da desobediência de alguém que estava lá no porão dormindo, despreocupado, desinteressado. E aí alguém vai lá chamar Jonas e pergunta: Jonas, por que está acontecendo tudo isso aqui? Nós vamos morrer? E aí Jonas diz: é por minha causa. E aqui começa, talvez, o segredo de toda essa história, porque aqui começa o arrependimento de alguém que desobedeceu a Deus. E Jonas diz assim: se vocês me lançarem ao mar, o mar vai se acalmar. Porque está acontecendo tudo isso por causa da minha desobediência a Deus. Porque Deus me mandou fazer algo e eu não fiz. Porque Deus me mandou para uma cidade e eu fugi para uma outra cidade. Então me lance ao mar. E a Bíblia vai dizer que eles lançam Jonas ao mar, o mar se acalma, vê um grande peixe e engole Jonas. E aí o capítulo 2 de Jonas, todo o capítulo, é uma oração de arrependimento que Jonas fez dentro do ventre do peixe. Sabe o que isso te ensina e me ensina? Que aonde nós estamos, Deus ouve a nossa oração. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou. Ou seja, a qualquer lugar que você está, se você dobrar teu joelho, se você falar de forma sincera, pedir perdão, Deus vai perdoar teus pecados. Sabe qual é o primeiro passo para a mudança de vida? Para Deus realizar a obra que Ele tem na tua vida, para Deus fazer coisas extraordinárias em você e através de você, é o arrependimento. É reconhecer que é pecador e precisa de perdão. E isso aqui é o passo mais difícil, mas é o mais extraordinário que o ser humano pode dar, é pedir perdão e reconhecer quem nós somos e reconhecer quem é Deus. E o capítulo 2, Jonas começa dizendo assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E aí ele começa a pedir perdão em todo o capítulo, dizendo: Jesus, me perdoa. E Deus, que é rico em misericórdia, perdoa.
E a Bíblia vai dizer que no capítulo 3, Jonas vai até Nínive e prega. E a Bíblia diz que mesmo quando Jonas pregava, tanto pessoas de idade como crianças como animais se vestiam de pano de saco em sinal de humilhação e pediam perdão a Deus. E Deus, que é rico em misericórdia, perdoou aquela cidade. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você, meu lindo que está assistindo, Deus perdoa teus pecados se você está disposto a se arrepender. Assim como Jonas, Deus deu a oportunidade de ele se arrepender e pedir perdão. E Deus cumpriu nele aquilo que Deus gostaria de cumprir. Deus vai realizar através de você e em você o chamado, a vocação, o propósito que Ele tem para a tua vida. E a Bíblia vai dizer que toda uma nação se arrependeu. Deus vai te usar para mudar a história de pessoas. Deus vai te usar para ser instrumento de cura, para ser alguém que vai levar uma palavra de conforto, de consolo, uma palavra de salvação, de esperança, de fé. As pessoas que cruzarem teu caminho vão ver Cristo em você. E você será um instrumento nas mãos do Senhor e pessoas vão conhecer Jesus através de você. A tua família será salva através de você. Se hoje você tomar uma decisão e aí onde você está, você pedir perdão e dizer: Jesus, assim como Jonas, eu desobedeci a tua voz. Assim como Jonas, eu fugi do meu chamado, da minha vocação, do que o Senhor tinha para a minha vida. Mas hoje eu estou aqui pedindo perdão. E Deus, que é rico em misericórdia e bondade, o Senhor, que é misericordioso, vai te perdoar. E vai cumprir em você o chamado, a vocação, vai fazer de você um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo. E aonde você for, aonde pisar a planta do teu pé, Deus vai te honrar. E as pessoas vão ver Cristo em você. Porque o primeiro passo para uma nova vida é o arrependimento. O primeiro passo para a mudança de atitude é se arrepender. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa gerar no teu coração. Deus te colocou diante desse vídeo, meu lindo, para dizer para você: hoje é o dia. Dia de não importa onde você está agora. Talvez você não esteja dentro do peixe como Jonas, mas talvez você esteja na cisterna. Talvez você esteja caído. Talvez o inimigo te colocou lá embaixo. Talvez você está afundado na droga. Talvez você está afundado na bebida. Talvez você perdeu a tua família ou está perdendo a tua família. Não importa a situação que você está. Pode ser a situação mais deplorável possível. Deus te colocou diante desse vídeo para dizer para você que há solução para a tua vida. Basta você se arrepender. Sabe, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que eu nem conheço, dizendo: Leandro, ora por mim, porque eu estou com um grande problema na minha família. Leandro, ora por mim porque um dia eu fui da igreja e hoje estou afastado. Olha, Leandro, ora por mim porque eu já pisei numa igreja evangélica e eu sei o quanto é bom sentir a presença de Deus, só que por um deslize, por coisas insignificantes, hoje eu estou no mundo. É pessoas que estão buscando forças para voltar para Jesus. Só que o primeiro passo para você voltar para Jesus é o arrependimento. É você reconhecer que você precisa de perdão. E aí Deus vai te usar. Por isso que ele disse assim: eu escolho as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Eu escolho aqueles que não são para confundir os que são. Não importa o que as pessoas falem a teu respeito, não importa a forma como tem julgado você. Se preocupe a partir de hoje com aquilo que Deus está pensando a teu respeito. E Ele te ama e quer perdoar teus pecados e quer fazer de você uma nova criatura. Aí onde você está agora, pede perdão. Diga: Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que preciso de perdão.
Pai, eu quero viver os melhores dias na Tua presença como eu já vivi um dia, Pai. Mas eu me afastei. Jesus, eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Jesus, eu quero ir a lugares que eu nunca imaginei ir pregar a Tua palavra e eu quero que o Senhor me use. Por isso eu estou diante do Senhor pedindo perdão e reconhecendo que eu preciso de perdão. Pai, toma o controle da minha vida e faz o Teu querer sobre a minha história, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Viu? Viu como é fácil? Que Deus te abençoe. Foi abençoado através dessa mensagem? Comenta aqui embaixo. Não se preocupa com o que não, tá? Comenta aqui embaixo se você foi abençoado, nem que seja amém, mas comenta aqui embaixo que fazendo isso você também vai estar demonstrando que a mensagem que nós temos gravado aqui tem abençoado a tua vida e isso vai nos estimular cada vez mais gravarmos vídeo para te abençoar, tá bom? Se essa mensagem te abençoa, meu lindo, não deixa de compartilhar com mais pessoas em nome de Jesus. E não se esqueça, o primeiro passo para uma nova vida é pedir perdão e se arrepender, assim como Jonas fez e foi perdoado. Assim como o povo de Nínive fez e foi perdoado, Deus também quer perdoar os teus pecados em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.